E aí, galerinha do sétimo ano, né? Como o professor falou para vocês, hoje a nossa aula vai ser através aqui da videoaula, né? Vai ser justamente aí uma aula falando, dando uma revisãozinha sobre os assuntos que a gente estudou justamente em geografia, tá bom? Que é voltado justamente a essa questão da população brasileira. E o professor preparou, né? Como vocês podem ver aí no quadro, não se preocupem, eu vou colocar essa imagem também no nosso grupo, algumas questões de revisão para que vocês possam estudar em casa. Então, assim, a primeira questão, galera, falando qual região do Brasil aponta o maior índice de migração, né? Apesar de todos os aspectos vêm sendo mudado e transformado ao longo dos tempos, né? A principal região do Brasil que aponta aí essa questão da migração é justamente a região Nordeste, tá bom? Então vamos lá. E aí se pergunta qual das etnias, galera, sofreu justamente um grande nível de preconceito, tá bom? A etnia existente aqui no Brasil que sofreu um grande nível de preconceito foi justamente a etnia dos afrodescendentes, né? A etnia aí que vem sendo ao longo dos tempos, né? Muito prejudicada justamente pelo preconceito exercido da nossa população, tá bom? Mas ao longo do tempo, graças a Deus, os negros aqui no Brasil vêm lutando e adquirindo seu espaço, tá bom? Então, galera, que já deveria ser deles há muito tempo, né? E aí pergunta, quais são os grupos étnicos aqui do Brasil? Então a gente tem aí os caboclos, né? Os pardos, os mulatos, os mamelucos, os afrodescendentes, né? Os indígenas, os negros. Então temos essa variedade aí justamente de etnias aqui no Brasil, tá bom? Então, galera, ele pergunta também qual um dos motivos do processo de aumento da informalidade, né, do mercado informal aqui no Brasil, das pessoas que trabalham aí sem a carteira assinada. Vocês podem marcar, existem vários motivos, porém eu só quero que vocês, quando estiverem lá fazendo a nossa provinha, foquem em um, né, que é o que eu coloquei na nossa questão, que é a terceirização, tá bom? Então, a terceirização vem dando aí um aumento muito grande nessa questão do trabalho informal, né? Do aumento do trabalho informal. Outro ponto também, galera, né, que vocês vão ter que abordar é justamente o que significa população inativa. População inativa significa para o brasileiro, porque para o Brasil significa aquela população que não tem emprego e que nem tão pouco procura aí o emprego, tá bom? Então isso aí é a população inativa. Ele pergunta também o que é a PEA, né? Que é justamente a população economicamente ativa aqui do Brasil, né? População que tem aí os dinheiros, o mecanismo para produzir. Outra questão também que vocês podem estudar, né, no livro, é justamente quais os estados do Brasil que tem o maior número de população feminina, né? E são 3. Você tem aí Alagoas, Pernambuco e Ceará, tá bom? Outra coisa também, galera, qual das... E aí a última questãozinha da nossa revisão, desculpa, né? Desculpa, é justamente o que significa recenseamento demográfico. Significa o estudo da população, tá bom? Então, galerinha do sétimo ano, estudem, vou deixar a foto para vocês no grupo, tá bom? Aquele abraço e até mais.